Paz do Senhor, meus irmãos, pastor Davi Passos, aqui mais uma vez, refletindo numa palavra a respeito da Páscoa. O lençol que envolvia Jesus no sepulcro. Meus queridos, era costume entre os judeus daquela época visitarem o defunto pelo menos durante 3 dias. Os judeus, eles tinham muito medo da morte aparente, mas foi assim que Maria pôde dizer a Jesus, com conhecimento de causa a respeito de Lázaro, seu irmão. Quando ela disse em João capítulo 11, versículo 39, Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. O Sidom, grego, Sidonis, segundo Jerônimo, que traduzimos hoje por lençol, ou sudário, ou mortalha, né? Era uma comprida peça de linho, muito mais comprida do que larga, com a qual se envolvia a cabeça e depois o corpo do cadáver. Servia de roupa interior, de roupa noturna e para os mortos de mortalha. Nós o chamamos também de sudário. E em aramaico era chamado de sudarã. Encontramos uma referência a ele em Marcos capítulo 14, versículo 51, no momento em que prenderam Jesus no Jardim das Oliveiras. A Bíblia diz, certo jovem o seguia envolto unicamente num lençol. E o agarraram, mas ele, largando o lençol, fugiu despido. Sem dúvida, era este jovem o próprio Marcos, filho de uma boa família de Jerusalém. A casa de sua mãe, Maria, haveria de ser mais tarde um centro de reuniões da igreja primitiva, segundo Atos capítulo 12, versículo 12. Nós encontramos também no Antigo Testamento referências a esse lençol ou sudário. Quando nós falamos ali em Juízes capítulo 14, versículo 12, sobre Sansão, que ele promete dar a seus companheiros, se eles decifrassem um enigma, 30 lençóis ou 30 túnicas, segundo a Almeida Revista Corrigida. O sudário era usado debaixo da túnica, servindo-lhe de complemento. E quando nós olhamos o evangelista João, ele dizendo que José de Arimateia, após pedir a Pilatos que lhe autorizasse sepultar o corpo de Jesus, retornou ao Calvário para levar o corpo. João 19 e 38, nós encontramos essa passagem. Aí também encontramos Nicodemos, aquele que viera uma primeira vez procurar Jesus de noite, também se aproximou e trazia uma mistura de mira e de aloés, pesando cerca de 100 libras. João 19, 39. Isso é, mais ou menos 32 quilos. A mira é uma resina extraída de uma umbelífera, conhecida como bálsamo dendro. Tem um odor suave e possui ligeiro poder antisséptico. O aloés nada tem a ver com a árvore de aloés, ou calambuco, vendido em aparas, né? O que foi utilizado no sepultamento de Jesus tem muito odor e grande poder antipútrido, né? Além disso, era naquela época muito raro e também era caro, vindo do extremo oriente. Era uma resina extraída do aloés, de longas folhas grossas e espinhosas. Tem
o aroma balsâmico entre a mira e o açafrão. Apesar de tudo, a mistura de Nicodemos não poderia ter tido a pretensão de embalsamar o corpo inteiro, apenas poderia retardar a putrefação da superfície coberta de chagas infectadas. Quando olhamos a história, a própria superabundância da mistura, que é aproximadamente 32 quilos, mostra que os dois discípulos só tinham como intenção uma antisepsia temporária. Era necessário ali esperar 36 horas para que fizesse na manhã de domingo o inteiro ritual, que era lavar o corpo e ungir com bálsamo. Era o trabalho das mulheres e elas, bem que para isso, já estavam se preparando. A Bíblia diz, estava ali observando de longe muitas mulheres que tinham seguido a Jesus desde a Galileia para servir. Entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu, segundo Mateus 27:55. Já Lucas, que certamente foi se informar com as santas mulheres, ele acrescenta mais outros detalhes. Quando ele diz, era o dia da preparação e o sábado estava para começar. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus seguiram José e viram o sepulcro, e como o corpo fora ali colocado, certamente já fazia seus planos para a unção, então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. Descansaram no sábado conforme o mandamento, e no primeiro dia da semana, bem de madrugada, elas foram ao sepulcro levando os aromas que haviam preparado. Lucas capítulo 23, 54 a 56, nós vemos essa passagem. Estas palavras dão-nos a impressão de estarmos quase que a ouvir aquelas mulheres fervorosas narrando ao evangelista Lucas, né? Aquelas queridas lembranças como que perfeitamente embalsamadas em suas memórias. E Marcos, por sua vez, nós vemos ele dizer, passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, ora, a designa por um, ora, por outro de seus filhos. E Salomé compraram aromas para ir e ungir o corpo de Jesus. Este é que haveria de ser o sepultamento ritual e definitivo. Já determinamos o sentido do verbo aleiphen. Tratava-se de aromas análogos ao bálsamo de nardo precioso espalhado por Madalena em Betânia. A mira e o aloés apenas serviriam para conservar o corpo provisoriamente. Partimos de mira, aloés de João, para chegarmos aos aromas dos sinóticos. Esta antecipação era necessário para estabelecer o detalhe do sepultamento. Vimos que os judeus não usavam faixas na preparação dos seus cadáveres. E além disso, as faixas, se não fosse depois desenrolados completamente, impediriam as unções previstas para o domingo. Então, como nós vemos, finalmente, porque se daria ao trabalho de o enfaixar-se ali, se estava prevendo as unções depois do sábado. O texto grego diz que o corpo de Jesus foi envolvido por um pequeno pano fino, uma vestimenta, um véu em tecido fino.
Então, quando nós olhamos no domingo de manhã, a Bíblia diz que Pedro e João acorreram ao túmulo vazio e ali encontraram, como segundo diz Lucas 24:12, os lençóis de linho, ou as faixas de linho, como diz João, capítulo 20, versículo 4. Então tudo se esclarece. Os discípulos só executaram o primeiro ato dos costumes israelitas, aquele que precede o sepultamento propriamente dito, e isso por falta de tempo e também de material. Meus queridos, eles envolveram o corpo de Jesus em um lençol de linho e envolveram este com panos e impregnados de uma mistura de mirra e de aloés para obterem uma relativa antisepsia superficial. A unção definitiva, após banharem o corpo, seria feito pelas mulheres no primeiro dia depois do sábado. É o que o evangelista João diz, quando fala: tomando o corpo de Jesus, o envolveram em faixas, junto com os aromas, a mirra e o aloés de Nicodemos, de acordo com o costume de sepultamento entre os judeus. Nós vemos essa passagem lá em João capítulo 19, versículo 41. E o maior desses panos, tecido de linho, era o lençol citado nos evangelhos sinóticos, comprida e larga peça de linho. João não o nomeia expressamente, mas o citara no domingo de manhã. Domingo de manhã. No domingo de madrugada, a Bíblia diz que Maria Madalena com as outras mulheres levaram os seus aromas, Marcos e Lucas conta isso, para ungir o corpo de Jesus. Eles vão ao sepulcro e o encontram aberto e vazio. Deixemos de lado os detalhes, a aparição dos anjos, o pavor das mulheres e sua fuga. Eles correm para anunciar aos apóstolos a nova, que estes qualifica de loucura, segundo Lucas 24, versículo 11. Nós vemos o Dr. Lucas, ele emprega aqui a palavra técnica, leros, que significa delírio, causado pela febre. Conforme nos relata João, lá no capítulo 20, versículo 2 até o 8, ali Madalena se dirige especialmente a Pedro e a João, que sem aguardar as opiniões dos outros, parte imediatamente para o túmulo. Lucas capítulo 24, versículo 12, só fala de Pedro, mas Pedro, se levantando, correu ao sepulcro. Abaixando-se, nada mais viu a não ser os lençóis de linho, e retirando-se para casa, maravilhado com o que havia acontecido. Pedro e João correm ao túmulo, porém João, por ser mais jovem, chegou primeiro, mas não entrou. João, ele chega primeiro, mas não entrou. Mas quando Pedro chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, o qual não estava como as faixas, mas enrolado num lugar à parte. João capítulo 20, versículos 6 a 7 diz essa passagem. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou e viu e creu. Versículo 8 de João capítulo
20. Então nós olhamos aqui a presença do lenço ou do lençol mortalha no túmulo vazio parece dever fornecer uma prova irrefutável. Se tivesse furtado o corpo, não teriam deixado o lençol, pois o corpo envolvido nele seria o meio mais prático de o carregar. Ficaria assim aniquilada a calúnia inepta dos judeus de um suposto furto durante o sono dos guardas, como diz em Mateus capítulo 28, versículo 11. No Targum, a Bíblia com comentário aramaico em uso no tempo do Nosso Senhor, encontra-se a palavra sudara, que define preciosamente o que acabamos de ver, que é o sudário, ou o síndone. O livro de Ruth, capítulo 3, versículo 15, o grande manto, que é mitfanha, ali traduzido como capa, no qual Ruth se enrolou para dormir aos pés de Boaz, e onde este de manhã derramou 6 medidas de cevada em uma comprida peça de tela, um grande véu que se mete sobre a cabeça e que, enrolando-se pelo corpo, desce até os pés. Lembra como o Sidom e Maquion dos gregos e Pala dos romanos e As-Shahrazad das mulheres árabes, com a única diferença que é uma roupa de baixa e roupa de dormir. Existe, portanto, na tradição oriental anterior ao Novo Testamento a palavra sudará, ou sudarã, que não tem o sentido do latim clássico sudarium e de sua transcrição grega sudarion, mas designa uma ampla vestimenta de linho que se coloca sobre a cabeça e desce até os pés. Ora, João, como bom galileu, fala um grego impregnado de aramaísmo. Quando pensa em mortalha, a palavra que lhe vem aos lábios é sudará. A língua materna. Não é, então, perfeitamente natural que se escreva em grego sudarion. De agora em diante, tudo se torna claro. João encontrou no túmulo todos os panos e entre eles a mortalha dobrada à parte, e que se chama de sudário. Era o maior desses panos, e compreende-se sem dificuldade que uma peça de 4 metros por 1, que estivesse dobrada no canto em que estava colocado, chamasse a atenção. Além disso, nós vemos que João, ele alcançou a finalidade a que se propusera, forneceu ali a prova de que o corpo não tinha sido roubado. Jesus ressuscitara e deixara sua mortalha no túmulo vazio. Então, meus queridos, sobre esse assunto nós podemos, portanto, concluir, após este apaixonante estudo, que os 4 evangelhos, ao se completarem mutuamente, estão em perfeito acordo. Jesus, por falta de tempo, foi colocado às pressas no sepulcro, na tarde de sexta-feira, após uma simples preparação para o sepultamento, apenas destinada a retardar a putrefação. Os discípulos, sem terem tido tempo de usar loção ou unção, envolveram seu corpo em um lençol revestido de panos
e impregnados de grande quantidade de mirra e de aloés. A preparação definitiva para a sepultura, que consistia em lavar o corpo e em ungí-lo com aromas diversificados, deveria ser feita pelas mulheres no domingo de manhã. Quando chegaram ao túmulo vazio, Pedro e João encontraram os panos e a mortalha dobrada à parte. Ao chegar ao fim deste estudo, nada mais teremos a oferecer aos ouvintes, senão a narrativa cruel dos sofrimentos físicos da paixão, tal como eu o coloquei, né? Contemplei ali com um olho de estudo, um olho de exegeta, um olho de pesquisador. Ao chegar até aqui, nós vemos que vocês podem ter adquirido assim, eu espero, a impressão de uma construção sólida, homogênea, de todo o quadro da crucificação, que não deixa sombra de dúvida sobre a sua veracidade. Uma vista de conjunto sobre semelhante problema não se pode adquirir senão por um exame minucioso dos detalhes. Vimos nesses exames experiências anatômicas, considerações fisiológicas e pesquisas arqueológicas e filosóficas e filológicas. É que, na verdade, e desde os primeiros tempos, o que dominava o meu pensamento era a reconstituição da paixão do nosso Senhor em seus menores detalhes. Era poder reconstituir em suas circunstâncias físicas esse drama essencial da redenção que domina nossa existência terrena, efêmera e influencia definitivamente ali nossa vida eterna. Chegamos assim a esquecer muitas vezes o objeto primitivo de nossas pesquisas, nossa busca fervente não conservava mais que o objetivo: Jesus morto por mim, como pois morreu ele. Como pois morreu ele? Então, analisando, estudando, pesquisando, descobrimos muitos detalhes. Descobrimos uma profundidade tremenda do sofrimento em seu corpo, do trabalho, os detalhes para a sua sepultura, e tudo isso com base na palavra de Deus e com base na cultura daquela época. Meus queridos, meu Jesus, o teu Jesus, tudo isso sofreu, passou por isso, para que um propósito fosse cumprido: a nossa libertação da escravidão do pecado. Que Deus os abençoe. Compartilhe esse vídeo, comente, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Nossa página no YouTube tem muitos estudos bíblicos para você ali, para o teu crescimento espiritual e também de conhecimento da palavra do Senhor. Que Deus os abençoe.